Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo um pouco diferente. Vou comparar um dobrável, o Z Flip 6, com o S24 Plus e o S24 Ultra. Bom pessoal, então primeira coisa, dá uma passadinha aqui no computador. Para quê? Para ter uma ideia de diferença de preço. Então veja que entre o S24 Plus e o Z Flip existe uma diferença pequena, não é uma diferença tão grande assim. E aí torna a comparação, né, um pouco mais interessante. Faz sentido, né, quando você vê que os aparelhos estão em preços tão próximos. Para o S24 Ultra, aí eu já acho que a diferença é grande, dá para comprar um celular com essa diferença, então eu coloquei aqui mais porque eu vou mostrar o aparelho aqui junto, então vale a pena a gente ter na memória essas diferenças. Então aqui, ó, nós temos o Flip, o Plus e o Ultra na sequência, tá? Então em preço o Plus está melhor, mas 4.700 para 5.200 é uma diferença que dá para suportar, tá? O mais leve é o Flip, com 187 gramas, contra 196 e 232 gramas, no caso do S24 Plus, todos compatíveis com o eSIM, todos compatíveis com a rede 5G. Aqui tem uma diferença bem interessante, tá? O Flip tem um processador 8G geração 3 da Qualcomm, enquanto que o S24 Plus tem um Exynos 2400, e aqui nós temos no S24 Ultra o mesmo processador, tá? Então aqui é interessante ver essa diferença, tá? Nós temos até um clock bem alto aí no processador do Flip, então é um ponto bem interessante. Todo mundo com 12 de RAM. Aqui a mesma GPU está no Ultra e no Flip, tá? As telas, olha que interessante, a tela aberta do Flip, que é esse primeiro, é do mesmo tamanho da do Plus e muito próxima da do Ultra, tá? Então as telas são muito parecidas, o único ponto, tem menos resolução a tela interna, né, a tela aberta do Flip, tá? É um Dynamic AMOLED 2X em todos com 120 Hz, e nós temos a vantagem de ter uma tela de 3.4 polegadas Super AMOLED na parte de fora do Flip, tá? Falando de câmera, falta a tele, né? Falta o zoom ótico no Flip, veja que ele tem um sensor de 50 de 12, enquanto no Plus nós temos 50, 12 e 10, então está faltando essa lentezinha aqui com o zoom ótico. É uma lente mais escura, dá para ver, né, que normalmente essa aqui é f2.4, mas faz falta, né? É legal ter, mas aquela história, é uma questão de escolha. Você quer um equipamento mais compacto, tem que abrir mão de alguma coisa. Aí nós não temos, como eu disse, o zoom ótico no Flip. Seguindo em frente, temos uma câmera com uma pequena diferença, um pouquinho menos de megapixels, mas não acho que muda muito a vida. E ele não grava em 8K. É uma coisa interessante isso. Depois vamos abrir para dar uma olhada, mas é um ponto interessante. Câmera frontal grava em 4K, mas não grava 60 frames, grava 30 frames. E nós temos, olha que curioso, compatibilidade com Wi-Fi 6E no Flip e no Plus, mas não tem no Wi-Fi 7 como no Ultra, tá? Seguindo em frente aqui, tudo mais ou menos igual, né? Até que nós chegamos por fim na bateria, que é de 4.000 mAh no Flip, 4.900, excelente bateria do Plus, e 5.000 no Ultra. Então eu considero melhor na bateria aí, com certeza, o Plus. Bom, a diferença de tamanho é essa daqui, tá? Só para vocês verem, olha, sobra um pouquinho na lateral ali, e é praticamente a metade do tamanho, tá? Em questão de espessura, o Flip é mais espesso, sim, não tem como fazer milagre, né? E fechado, dá para notar. Primeira coisa que chama atenção
é a questão da parte fotográfica, né, e de vídeo e de foto. Aqui nós temos menos opções, né, de lentes, enquanto que no Ultra nós temos uma câmera principal com um sensor de 200 megapixels, uma segunda lente de 50 megapixels. Então aqui, ó, você tem uma capacidade fotográfica bem mais interessante, né, porque você vai ter um sensor principal de 200, um sensor de 50, um de 12 e um de 10, tá? E no sensor da telefoto você tem uma solução bem diferente esse ano. Você tem um zoom ótico de 5 vezes e o zoom digital, como é que ele funciona? Com 10 vezes ele vai usar 5 do zoom ótico e vai fazer um recorte de 12 megapixels numa foto de 50, tá? Então acaba ficando em muitos cenários que eu testei um zoom de 10 vezes melhor do que do aparelho do ano passado, porque essa lente é mais clara do que do S23 Ultra, tá? Então, parte fotográfica, gente, esse aparelho aqui, ele realmente detona muito o Flip, tá? Segunda parte que, na minha opinião, esse aparelho detona é a questão da produtividade, porque aqui nós temos a canetinha, tá? Que você pode fazer as suas notas, você pode fazer desenhos, você pode usar a questão de inteligência artificial para apagar algum objeto, tal, de uma maneira muito mais precisa. Edição de foto, vídeo e áudio, o que você quiser, você tem um corte mais preciso. E para notas mesmo, outro ponto interessante, você consegue tirar foto usando o botãozinho aqui, você consegue fazer uma apresentação e mudar o slide pelo botão. Então, assim, é uma caneta muito mais capaz do que a caneta que você tem, por exemplo, na linha Fold, e ela já vem dentro do aparelho, tá? Então isso aqui para mim é um ponto muito interessante, a produtividade. É o aparelho mais caro, sem dúvida, mas em produtividade eu acho que ele é imbatível. Outro ponto que ele é diferente do Flip é a questão aqui do modo DeX, tá? Então vamos aqui mostrar para vocês, ó. Tem o modo intérprete, mas eu não vou ter aquela facilidade de dobra da tela para mostrar para a pessoa que estiver conversando, mas vai funcionar. E aqui eu tenho o modo DeX, tá? Uso sempre? Não, uso pouquíssimo, mas é importante ter, gente, é importante. Só quem precisou de uma viagem sabe como é que faz a diferença. Bom, seguindo em frente aqui, o que eu gosto desse aparelho também é o fato dele ser em barra. Eu sinto que é um pouco mais... eu tenho um pouco menos de medo de que vai acontecer alguma coisa no futuro. Nada, esse meu medo não é justificável até agora, porque realmente está durando super bem os dois dobráveis que eu tenho aqui em casa, mas você fica com um pouquinho de dúvida, tá? Então aqui você tem um pouco mais de segurança. Então assim, gente, aqui e tem um pouquinho mais de bateria, tem 5.000 mAh de bateria. Então aqui eu sinto que tem uma bateria mais forte, tem a questão da caneta, a tela é aquela história, é legal ela ser plana, porque você vai estar escrevendo nela, mas ao mesmo tempo o aparelho fica muito quadradão, não fica confortável no bolso, isso é fato, tá? Dependendo da calça jeans, se o bolso for curto, vai ficar um pouco difícil, né, de você sentar no banco do carro ou num restaurante. Agora, pensando em produtividade, realmente esse aparelho aqui é imbatível por conta do modo DeX, de uma tela maior até, né, com aspecto mais quadradão, fica mais agradável, e canetinha e modo DeX. Então esse conjunto para produtividade é muito bom. E pensando em fotografia e vídeo, também é um aparelho que realmente faz uma diferença muito grande no dia a dia. Agora vamos para o Flip. Aonde que o Flip ganha? O que o Flip tem de interessante? Bom, gente, eu acho assim, primeiro o Flip é mais barato, tá? Então dá para você colocar isso na lista e pensar, poxa, ó, vou gastar menos, vou ter um aparelho legal também. Segundo ponto, apesar de ter menos bateria, ele fica fora de casa, pelo menos para o meu padrão de uso, eu acabo usando os aplicativos aqui na telinha externa. A telinha externa menor puxa menos energia. E aí você acaba esticando um pouco mais o uso. Eu não sei se chegaria dá para falar que compensa, tá, a diferença. Acho que não chega a compensar, mas o fato é que você
usa mais a tela externa quando está na rua, e aí você acaba chegando com um pouquinho mais de bateria, apesar da bateria ser significativamente menor, com 4.000 mAh contra 5.000 do S24 Ultra. Bom, outro ponto interessante, se você está em casa ou no escritório, isso é o meu uso, padrão de uso, eu deixo aberto o tempo inteiro. Então, ele aberto o tempo inteiro, ele vira um celular em barra que nem esse, tá? E ter uma tela, por conta de não ter o tratamento, né, de antirreflexo e tal, tem uma tela que é mais brilhante do que o do Ultra, tá? Dá para ver aqui, ó. Vamos colocar no máximo Ultra também, vai, para ser justo. Vamos lá. Agora vamos ver uma tela do lado da outra, ó. Mesmo assim, ó, pessoalmente aqui parece estar um pouquinho mais claro, mas estão até que próximas. Me surpreendeu aqui o meu amigo S24 Ultra. E é isso. A grande vantagem desse aparelho, na minha opinião, é o fato de que você, em casa ou no escritório, deixa ele aberto por uma questão de praticidade. Ele vira um celular em barra normal, mas saiu de casa, fechou. Ele é um celular mais discreto, é um celular que não chama atenção, até para você tirar fotos, né, com os amigos. Vamos desbloquear aqui, ó. Você vai tirar fotos, você vai ter um aparelho que é muito mais discreto, porque ele some na mão, tá? Então, aqui, ó, que eu sempre gosto de mostrar, aqui você esticou a palma, tirou a foto, ou apertou o botão, tirou a foto. Então faz muito sentido em grandes cidades como São Paulo, que tem uma insegurança crônica, e você tem um celular que não chama atenção, é mais interessante. Outro ponto interessante, você com ele aberto pode utilizar aqui, ó, você dobrou, vai aparecer a opção aqui, ó, tá? E aí você pode usar ele, vamos sair, colocar na câmera traseira, ó, você pode ativar a tela frontal. Então você está usando a câmera e consegue se ver, e aí aquela história, você pode colocar em cima de uma superfície plana e que não seja lisa, preferencialmente, e aí você vai conseguir tirar as suas fotos de uma maneira bem legal, bem interessante, sem precisar de um tripé, sem precisar de uma outra pessoa. Sai todo mundo bonito na foto, colocou numa mesa, numa estante, em cima de um carro, onde você quiser, você vai conseguir tirar belas fotos. Então isso aqui é bem interessante e útil, tá? Mesma coisa que eu tinha comentado em outros vídeos também, né? O modo intérprete, aqui ele faz mais sentido, porque realmente, ó, você pode deixar a outra pessoa ver o que você está falando no idioma dela. Então você apertou aqui, falou e está mostrando esse outro lado. Então isso aqui é uma característica que você só vai encontrar em celulares dobráveis e que realmente faz a diferença, realmente ajuda bastante. Então, gente, assim, sendo bem sucinto nesse ponto, bem breve, tá? Aqui eu consegui jogar todos os jogos, por mais pesado que fossem, que eu estava jogando aqui, mas o que eu sinto? Que quando eu falo em produtividade e em possibilidades de uso de câmera, o Ultra faz mais sentido. É um aparelho mais completo, é um aparelho que você vai ter a canetinha, você vai ter vários sensores a mais do que esse aqui, você vai ter 4 sensores, vai ter um de 200 megapixels, vai ter o zoom ótico de 5, mas que chega a 10 perfeito, com um recorte de 12 megapixels, com uma lente mais clara. Então, assim, esse aparelho, na minha opinião, continua sendo o mais completo da Samsung, tá? Mas quando eu penso em formato, quando eu penso em segurança, quando eu penso em ter um aparelho mais versátil nessa questão de, poxa, se eu saio mais de casa, se eu tenho o hábito de sair à noite, se eu estou trabalhando fora o tempo inteiro, eu acho que faz mais sentido você ter um aparelho que fica discreto no bolso do que um aparelho que fica imenso, grande no bolso. E com a vantagem dele realmente ficar discreto quando você precisa. Se você trabalha num lugar que é fechado, que você está seguro, fica mais em casa, ele fica como celular em barra, assim, muito parecido com o celular normal, super tranquilo. Agora saiu de casa, quer algo mais discreto,
fecha e vai embora. Lembrando uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, se você tem o hábito de derrubar celular no chão, aí aqui você não vai conseguir colocar uma película para proteger essa película, tá? Então você corre mais risco. Aí eu acho que o celular mais adequado seria um S24 Plus ou um S24 Ultra. Mas se você é cuidadoso, compra uma boa capinha para garantir, eu acho que esse celular pode ser uma escolha interessante, tá? Pode ser uma escolha legal, principalmente para dobrar e deixar ele praticamente desaparecido na sua mão e no bolso, ou até na bolsa, né? Você tem uma bolsa mais com tamanho mais reduzido, você vai conseguir deixar ele bem discreto ali na bolsa, de uma forma bem tranquila. E é isso. Eu acho que é uma boa opção para quem fica mais na rua, quem quer experimentar algo diferente e quem não tem tanto foco assim em produtividade com o celular. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um breve comparativo entre os celulares dobráveis e não dobráveis top de linha da Samsung, falando aqui especificamente do Flip, que pode ser uma alternativa bem legal para quem quer carregar algo mais discreto no bolso e nas mãos, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.